Se você é como eu, ter uma das suas impressoras 3D fora de serviço pode arruinar o seu dia inteiro. Especialmente se você sabe que vai levar dias ou até semanas para conseguir a peça de reposição. É por isso que neste vídeo vou compartilhar minha lista de peças de reposição acessíveis e recomendadas para ter sempre à mão. Assim, você nunca mais vai precisar deixar uma impressora fora de serviço pegando poeira. Também vou deixar abaixo uma lista dos meus lugares favoritos para comprar essas peças por um preço acessível. Antes de entrarmos de cabeça no assunto, preciso pedir desculpas antecipadamente se esse vídeo estiver um pouco menos polido ou com menos imagens de apoio e ângulos de câmera sofisticados. Então, embora tecnicamente eu esteja no subsolo, pode ser que eu precise pausar o vídeo toda vez que as sirenes de foguete tocarem ou correr para casa se meus filhos acordarem. É uma situação realmente horrível, independentemente do lado do espectro político em que você esteja, e não tem nada de divertido nisso. Mas espero que vocês curtam esse vídeo mesmo assim. Vamos lá! Antes de começarmos, uma palavra rápida sobre como escolhi os itens desta lista. Sim, no mundo ideal, você teria sempre uma reserva de cada coisa à mão para qualquer situação. Gosto do ditado, 2 é 1 e 1 não é nada. Na verdade, muitas peças da sua impressora 3D provavelmente nunca falharão no uso normal. Motores de passo, por exemplo, têm vida útil de 10 a 20 mil horas e raramente param de repente. Outras coisas, como fios, porcas ou parafusos, podem ser facilmente substituídas em uma loja de ferragens local, se necessário. Por isso, deixei esses itens fora da lista. No final das contas, manter peças de reposição como uma espécie de seguro realmente custa dinheiro, e é por isso. Aqui estão apenas coisas que, pela minha experiência, têm mais chance de quebrar ou parar de funcionar. E que também sejam acessíveis. Faz sentido manter peças de reposição disponíveis, tanto financeiramente quanto para impressão. E claro, as peças que se quebrarem param sua impressora. Nada de itens cosméticos, obviamente. E nenhuma peça se encaixa melhor nessa lista de descrições do que a próxima. Termistores do Rotend. Ter um termistor de Rotend funcional é absolutamente fundamental para usar sua impressora 3D. Se sua máquina não lê a temperatura do Rotend, se a leitura for interrompida por uma conexão instável, ela será desligada imediatamente para evitar incêndio. Pelo menos é isso que esperamos que aconteça. Infelizmente, para uma peça, isso é essencial. Eles possuem fios e conectores muito delicados, facilmente danificados. Quando você está trocando bicos ou removendo as meias de silicone para limpar o seu Rotend, ou mesmo se o seu Rotend ficar preso em um monstro de plástico derretido. Termistores de Rotend para máquinas Creality, Prusa, Voron ou Bambu Lab. Impressoras são incrivelmente acessíveis, custando menos de $1 em muitos casos se você encomendar com antecedência e em grande quantidade em sites como o AliExpress. E por esse motivo, eles estão no topo da minha lista de peças que vale a pena ter sempre à mão. Gosto de ter sempre 2 para cada impressora à mão. Não sei quantas vezes isso me salvou de esperar 2 semanas por um substituto, peças ou elementos de aquecimento. Enquanto estamos falando sobre a ameaça constante dos monstros de plástico derretido, vamos também adicionar o vizinho próximo do termistor, o elemento de aquecimento, à nossa lista. Embora o elemento de aquecimento não seja tão delicado quanto o termistor, ele não é menos essencial para uma impressão bem-sucedida. E eu ainda tive esses fios sendo tensionados ou até mesmo arrancados do cartucho de aquecimento ou da placa da cabeça da ferramenta a qual estão conectados. Seja falando de uma Prusa, Voron, Bambu Lab ou qualquer impressora, esses aquecedores costumam ser muito acessíveis. Por apenas alguns dólares por impressora, você pode manter um elemento de aquecimento de reserva e nunca mais precisar se preocupar caso danifique os fios acidentalmente ao, por exemplo, trocar um bico. Meias de silicone. Sei que insisto no monstro da bola de plástico, mas antes de irmos para outras peças, precisamos nos afastar dessa ameaça. Quero mencionar que, na minha opinião, as meias de silicone são itens consumíveis. Elas podem ser danificadas pelo monstro da bola de plástico já citado ou pelo calor a que são expostas, toda vez que você imprime. O simples ato de removê-las e reinstalá-las quando você vai trocar os bicos também pode rasgá-las. Em certas impressoras, a capa de silicone é menos necessária conforme a posição do ventilador do heat break. Mas ainda assim, é uma ótima ideia ter algumas delas à mão para cada uma das suas impressoras. Ao contrário da maioria dos itens desta lista, você pode imprimir um molde e fazer sua própria capa de silicone.
se tiver silicone de alta temperatura. Normalmente só faço isso em emergência, se faltar um substituto profissional no meu armário. Ventiladores variados. Só não é possível fabricar ventiladores em casa. Você pode até usar sua impressora 3D por pouco tempo. Sem itens como o ventilador de resfriamento da peça ou da fonte de alimentação, opções não recomendadas. O que você não pode fazer, no entanto, é rodar ela sem o ventilador do heatbreak. E isso é um problema real, considerando que esses ventiladores quase sempre têm tamanhos muito específicos que você dificilmente vai encontrar na prateleira da sua loja local, pelo menos não na voltagem apropriada. Por isso, se tem uma impressora que não pode ficar parada, eu sempre tento anotar exatamente qual o tipo e tamanho de ventilador que ela usa e manter pelo menos um deles de reserva o tempo todo. No Voron Stealth Burner, usa-se um ventilador 5015 comum, simples assim. Mas para coisas como a linha de produtos bambu, geralmente é um tipo de ventilador muito mais raro, que você dificilmente vai encontrar em outro lugar. E pode até fazer sentido simplesmente comprar um conjunto completo de Hoten de reserva como este aqui, só para ter um à disposição caso precise. Isso me leva aos Hotens completos? Já mencionamos o Thermistor, elemento de aquecimento, capas de silicone e ventiladores. Por que não deixar o Hoten completo à mão e pronto? Sim, é uma ótima ideia para muitas impressoras, especialmente para a série E-Zoom ou P1 da Bambu Lab. Um Hoten completo é realmente bem acessível e provavelmente faz muito sentido simplesmente comprar um Hoten completo extra ou um conjunto de Hotens. Especialmente se você quiser trocar rapidamente e facilmente os tamanhos dos bicos, você poderia, por exemplo, comprar conjuntos de Hoten sobressalentes diretamente da Bambu Lab em tamanhos diferentes. Você pode usar esse Hoten popular do mercado paralelo, que permite trocar o bico facilmente sem remover todo o Hoten, principalmente porque inclui termistores, cartuchos de aquecimento e capas de silicone extras. Além disso, você vai notar que para muitas impressoras, como a Prusa Mark III, também é fácil achar blocos aquecedores completos de réplica online, caso prefira trocar tudo rapidamente em uma emergência, em vez de perder tempo limpando e consertando um Hoten danificado. Dito tudo isso, manter um Hoten de reposição completo nem sempre é viável. Nas minhas máquinas Voron, por exemplo, que usam um Fetus rápido ou um Slice Engineering Mosquito Magnum, o Hoten de reserva pode custar $100 ou mais. Para outras impressoras, como a Microality K1 Hotens completos, nem sequer estão disponíveis como kits completos. Além disso, ainda acho que geralmente faz sentido consertar seus Hotens e colocá-los de volta em funcionamento. Mesmo que você escolha primeiro trocar por um novo enquanto isso, para poder continuar imprimindo. No fim, tudo depende do tipo de impressora que você tem e da urgência para voltar a funcionar. Para mim, pessoalmente, eu gosto de manter sempre à mão uma variedade de Hotens completos e peças de reposição, mesmo tendo várias impressoras para escolher. Agora, vamos falar sobre mesas de impressão. Muitos não percebem, mas mesas de impressão são consideradas consumíveis. Com o tempo, elas se arranham ou, raramente, podem ser danificadas, principalmente ao imprimir materiais muito aderentes como PETG sem camada de interface. Mas não se preocupe, porque hoje em dia há uma grande variedade de ótimas mesas de impressão no mercado, com diferentes texturas e características. Você pode escolher uma sofisticada placa Wambam PEX para um acabamento bonito, brilhante e liso. Pegue uma placa reserva do fabricante da sua impressora ou escolha uma opção mais barata. E compre diferentes tipos de placas de impressão de vários vendedores no AliExpress, se quiser algo diferente ou mais acessível. Para ser sincero, eu testei e usei as placas de impressão texturizadas do AliExpress na maioria das minhas impressoras, especialmente as da Fizek, e nunca fiquei desapontado. Por menos de $30, para quase todos os tamanhos comuns de impressora, é um seguro barato caso sua placa original seja danificada. Para ser sincero, nunca consegui destruir uma dessas placas douradas. Mas eu realmente tenho várias placas de impressão originais danificadas. Muitas vezes fico tão impaciente para iniciar outra impressão que tiro a placa e deixo esfriando no parapeito enquanto coloco outra na impressora. De qualquer forma, é bom ter placas de impressão extras. Em seguida, temos os tubos Baldwin, feitos de Teflon ou plástico que direcionam o filamento. Você pode não ter uma impressora que use tubos Baldwin, mas essas coisas ainda são extremamente úteis para se ter por perto. Uso-os para guiar o filamento dos roletes, secadores e unidades AMS nas minhas impressoras. Eles também ajudam a segurar fios que você não quer caídos. Sem tubos Baldwin, você perde uma grande vantagem ao guiar o filamento.
Dito isso, esse é outro item que realmente é consumível. Com o tempo, o filamento vai se desgastar. Tubos com filamentos abrasivos e sua remoção ou recolocação podem danificar as extremidades. Verifique regularmente a integridade dos tubos Bowden e substitua-os quando necessário. Dica profissional. Eu gosto de comprar esses tubos em segmentos bem longos, tipo 1 ou 2 metros, sempre que possível, para ter pedaços longos e sem emendas. Se eu quiser mover um AMS, secador de filamento ou rolo de bobina para longe da impressora, é fácil ter esse material à disposição, então compre uma boa quantidade. Só certifique-se de medir o diâmetro interno e externo correto para a aplicação que você pretende substituir. Bicos. O quê? Você achou que eu ia esquecer dos bicos? Os bicos da impressora 3D são considerados os principais consumíveis. Não só os bicos comuns se desgastam com o tempo e o uso prolongado, mas também existem vários tamanhos, ligas e funções especiais para se adequar a diferentes materiais, projetos ou finalidades. Você tem bicos para imprimir filamentos abrasivos, bicos para imprimir extrusões mais grossas, bicos para alta precisão, bicos para impressão em alta velocidade e, é claro, tudo o que há entre essas opções. Por isso, uma das primeiras coisas que faço quando desembalo uma nova impressora 3D é conferir o tamanho, o comprimento e a rosca do bico. Felizmente, a maioria das impressoras 3D atuais já usa o diâmetro e a rosca V6, mas ainda há muitos comprimentos e perfis de ponta diferentes. Se eu ainda não tiver vários sobressalentes desse tipo, incluindo as variantes de 0,4, 0,6 e 0,8 mm, eu imediatamente faço o pedido, geralmente tanto nas versões endurecidas quanto nas de latão CHT. Isso significa que, atualmente, eu mantenho de 3 a 5 diâmetros de bico diferentes, em 2 a 3 materiais diferentes e 2 a 3 comprimentos diferentes. Também adaptadores Vulcano, caso eu queira usar um bico específico em impressora Vulcano de alto fluxo. Sem falar nos bicos especiais para as impressoras Bambu Lab. É uma quantidade considerável, mas provavelmente você não tem tantas impressoras assim. Além disso, não é necessário sempre comprar os bicos de $30 da Slice Engineering ou Bondtech. Embora eu use esses bicos para materiais abrasivos específicos, muitos dos meus bicos reservas do dia a dia são apenas aqueles baratinhos do AliExpress, e eles geralmente funcionam bem também. E se você comprar esses, sinceramente, eles são muito baratos e acessíveis. Estamos quase no fim da lista, mas queria te dar um item bônus após as respostas positivas ao meu vídeo sobre qualidade do ar. Esse bônus são os pellets de carbono, que, como mencionei em um vídeo anterior, são muito bons para filtrar couves, mas expiram muito rapidamente ao fazer isso. Você talvez não tenha uma impressora como a Bambu Lab X1 Carbon Apex Maker X1 ou Creality K1 Max, que já possuem cartuchos de pellets de carbono integrados, e isso deve ser substituído. Mas você ainda pode querer usar uma solução caseira, como a Bento Box ou a Nevermore. Existem impressões simples online para tornar esses cartuchos substituíveis pelo usuário. Assim, você pode recarregar seus próprios cartuchos de carbono comprando carbono a granel, como os pellets da Nevermore ou das vendas da Carbon Bulk. Uma palavra de advertência aqui, e isso é importante. Certifique-se de que o pellet de carbono usado perto das impressoras 3D não seja lavado com ácido, ou você vai causar uma corrosão severa nos trilhos, engrenagens e polias. Mas sim, você deve substituir seus pellets de carbono regularmente em qualquer impressora que você realmente esteja usando. Isso é tudo por esta semana, espero conseguir continuar lançando conteúdo regularmente, eu não faço ideia do que vai acontecer, mas eu realmente agradeço a todos vocês que entraram em contato e enviaram mensagens positivas, apoio e orações. Isso significa muito para mim. Vejo vocês no The Next Layer.